Vamos então para a palavra. A palavra está lá em Marcos 5. A gente vai ler do 1 até o 20. Marcos 5, do 1 ao 20. A palavra de Deus diz: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e se cortando com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Jesus então lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nela se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para a sua casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento de leitura e de estudo da Tua Palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor me deu saúde para hoje estar aqui e estar pregando a igreja presente aí na live, Pai. Neste momento eu peço que o Senhor esteja guiando cada palavra que saia da minha boca. Creio que o Senhor, desde quando eu li esse texto e comecei a meditar nele, esteve orientando cada linha, cada palavra escrita, ó Pai. Mas agora eu peço novamente ao Senhor que o Senhor me capacite, que o Senhor me use, apesar das minhas falhas, fraquezas e incapacidade, ó Pai. Reconheço diante de Ti o quão sou pequeno e necessitado de Ti, ó Pai. Que o Senhor me use nesse momento e que a Sua igreja seja edificada, ó Pai. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai pregar, eu vou pregar e a gente vai meditar um pouco nessa passagem muito conhecida, que é essa passagem do Gadareno. Esse é um fato marcante na vida
dos discípulos de Jesus e do ministério de Jesus. Não à toa esse fato está relatado em Lucas, Marcos e Mateus. E está relatado com muitos detalhes. Todos relataram este fato como algo realmente marcante na vida deles e algo especial. E por isso está aqui registrado na Bíblia, e por isso é digno de toda a nossa meditação e de todo o aprendizado para nós. Se a gente olhar lá no Evangelho de Mateus, nesse texto, Mateus vai falar que, na verdade, eram 2 homens ali, eram 2 endemoniados. Só que Marcos, ao descrever este fato, ele destacou um homem ali, talvez um que foi mais proeminente, um que chamou mais atenção ali de Marcos, e ele relatou sobre este homem. E é nessa passagem de Marcos, é na vida deste homem, no agir de Cristo ali, que a gente vai meditar hoje, e a gente vai aprender que somos libertos das algemas do mal, da escravidão do pecado, para glorificar o nome do nosso poderoso libertador e salvador, Jesus Cristo, em todo o mundo. O gadareno, ele era morador, possivelmente nascido na cidade de Genezaré, naquela região, sendo que por muito tempo a gente vê que esse homem está convivendo com o mal na sua vida. A gente vê um homem totalmente descontrolado, corrompido, um homem possuído. A gente vê no Evangelho de Lucas que esse homem andava nu. E a gente tem um relato aqui que ele mesmo se violentava, ele mesmo se martirizava. A gente vê aqui um homem totalmente corrompido pelo pecado e pelo mal. O relato desse homem é o retrato do mundo exposto a nós. A verdade é que o mundo não está muito diferente do que é o gadareno. Eu tive a oportunidade de estar passando uma mensagem para as professoras lá da escola da minha mãe, de Dia dos Professores. Eu estava conversando com elas ali, passando uma mensagem, e eu falei com elas, olha, quando a gente liga os telejornais e a gente vê a realidade do mundo, é algo chocante. Quando a gente liga um telejornal e a gente vê a corrupção no mundo, se a gente olha para o Rio de Janeiro, um homem que já foi juiz, um homem conhecedor da lei, a gente vê o caso lá do governador, um homem que tem um bom poder aquisitivo, mas que mesmo assim se envolveu com tantas coisas de corrupção, com tantos envolvimentos em relação a desvio de dinheiro e de verba pública. A gente olha para a televisão e a gente vê violência, a gente vê brigas entre casais que às vezes resultam em morte, a gente vê assédio sexual, pedofilia. Quando a gente olha então para o YouTube, e às vezes a gente olha alguns youtubers que estão aí em alta, e que muitas crianças, estão assistindo esses youtubers, e a gente olha o que eles estão falando para ela, a gente se assusta com tudo isso que o mundo está expondo. A gente teve agora no mês de missão, e a gente sempre, a junta prepara um vídeo para a gente da Cracolândia. E quando a gente olha a realidade da Cracolândia, a gente vê aqueles homens entregues ao vício, numa situação realmente deplorável. Ainda temos pessoas que talvez o mal não esteja tão visível aos nossos olhos. Pessoas que talvez tenham um sucesso profissional, uma boa aparência, uma família aparentemente unida. Mas a realidade é que por trás de todo esse engano, todos esses enfeites que o mundo dá, o que a gente encontra no íntimo do coração dessas pessoas é um coração não convertido, que nega a Deus, que nega a Cristo e que está cheio de pecado ali. O teólogo J.C. Ryle, comentando um pouco sobre essa passagem aqui do gadareno, ele escreveu o seguinte: existe um número demasiadamente grande de pessoas como o gadareno. Há milhares de pessoas que não dão a mínima importância a Cristo, desde que possam ganhar mais dinheiro e desfrutar um pouco mais das coisas deste mundo.
Isso é uma realidade de todos aqueles que estão afastados de Cristo, todos aqueles que não têm o agir do Espírito Santo em suas vidas. É uma realidade dos adultos, dos idosos, é uma realidade das nossas crianças. Essa é a realidade do homem. Eu vou ler aqui Romanos 3, do 10 ao 18, onde o apóstolo Paulo ele faz uma descrição sobre a realidade da humanidade caída. Né? A gente tem estudado essa carta aos Romanos todo domingo de manhã aqui com o pastor. E a carta de Romanos, ele inicia a sua carta, Paulo expondo isso. A necessidade do homem de Jesus Cristo, a corrupção do ser humano. E Romanos 3, do 10 ali até o 18, fala o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. A verdade da humanidade é essa aqui expressa nas Escrituras. Toda a humanidade se tornou pecadora por conta da queda. Inclusive, talvez você que ainda não reconheceu isso. Você que talvez, por conta da sua religiosidade, você que talvez não teve um encontro verdadeiro com Cristo e ainda não reconheceu que o pecado faz parte da sua vida, eu falo para vocês que, como fala lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A realidade é que o homem sem Cristo é a realidade do gadareno, vagando em um sepulcro, em um cemitério, trilhando um caminho rumo à morte. A gente aprende aqui com o gadareno uma outra lição muito importante. A gente vê aqui a incapacidade do mundo em ajudar o homem. A gente vê aqui que as pessoas ali do mundo, aqueles que conviviam ali com o gadareno, eles não conseguiram auxiliar o gadareno. Eles até tentaram. Aqui Marcos relata que eles tentaram acorrentar aquele homem, prender aquele homem de alguma forma, possivelmente para que ele não violentasse outra pessoa e não se violentasse. Mas a verdade é que todas aquelas amarras eram rompidas e o mundo se mostrou incapaz de trazer cura para o mal daquele homem. A gente vê aqui que o mundo até pode tratar alguns sintomas. O mundo pode talvez tratar algum vício. Eu vejo, tem muitas clínicas de recuperação que às vezes tratam um vício da droga. Às vezes até substitui esse vício por outro. Talvez no mundo tenham aí pessoas que consigam suprir a fome das pessoas. A gente vê que o mundo pode trazer até algum tratamento em alguns pontos, mas a realidade é que Jesus Cristo, o Senhor, é a única solução que vai até a causa de todos os males, até ali no princípio de todo o mal, que é o pecado e o mal presente no nosso coração. É isso que a gente vê aqui Jesus fazendo com este homem. E é muito importante a gente ter isso no coração, a igreja de Cristo saber disso. Infelizmente, a gente ainda vê muito discurso na boca de pais. Por exemplo, a gente está falando aqui de criança essa semana inteira, e eu vejo muitos pais falando assim: meu filho está desse jeito, mas no dia que ele começar a trabalhar, aí ele vai mudar. Meu filho está passando por isso, mas no dia que ele casar, meu filho, minha filha, aí ele vai ter uma mudança de vida. Talvez ele joga para a idade também: meu filho está desse jeito aqui, mas deixa com o passar dos tempos, ele vai mudar. Gente, a gente tem que mudar o discurso, porque essas coisas não vão resolver o mal
do seu filho. Isso não vai resolver o mal da sua vida. A única coisa que vai mudar o mal presente na vida da pessoa é Cristo. Então, nosso discurso deveria ser diferente. Nosso discurso deveria ser, pai e mãe, por exemplo, a vida do meu filho vai mudar o dia que ele tiver um encontro verdadeiro com Cristo e tiver temor de Deus no coração. É isso que faz mudança de vida. É isso que mudou o gadareno. O mundo tentou oferecer algumas coisas para ele, algumas soluções, mas nada disso foi capaz de mudar a realidade daquele homem. E é por isso que devemos conhecer o poder de Jesus. É outra realidade que aprendemos aqui na história do gadareno. Essa história ela se passa quando estava iniciando ali o ministério de Jesus com seus 12 discípulos. E foi da vontade de Deus, da vontade de Cristo, que aqueles homens, logo no início do ministério, eles soubessem todo o poder que Cristo tinha, toda a autoridade que Cristo tinha. É interessante a gente ver o contexto no qual essa passagem está inserida. Se a gente olhar um pouquinho antes, na passagem anterior, que vai de Marcos 4, do 35 ao 41, a gente vai ver que Jesus ali, ele acalma a tempestade. É aquela passagem muito conhecida onde Jesus acalma uma tempestade. E ali Jesus, ele mostra o seu poder, a sua soberania, até mesmo sobre as forças da natureza. Se a gente olhar a passagem posterior ao gadareno, em Marcos 5, do 21 ao 34, Jesus ele cura aquela mulher com hemorragia. E Jesus mostra seu poder sobre as enfermidades terrenas, sua autoridade até mesmo sobre isso. Em Marcos 5, do 35 ao 43, que é posterior a essa mulher com hemorragia, Jesus então ressuscita um morto, mostrando o seu poder até mesmo sobre a morte e capacidade de dar vida às pessoas. E aqui o gadareno está incluso no meio desse bloco, esse bloco de demonstração de poder de Cristo. E no gadareno a gente vê que Jesus mostra o seu poder sobre todo o mal, e até mesmo sobre o agir do maligno, até mesmo sobre os demônios. Mesmo que o poder dos demônios, do diabo, seja grande, existe alguém ainda mais poderoso que ele, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que até mesmo os demônios se prostram diante dele e pedem permissão. Nós vemos aqui, nessa passagem, a demonstração de um Jesus soberano. E é nesse Jesus grandioso, onipotente, que a sua igreja deve depositar a confiança. Mas uma triste realidade da igreja é que muitas vezes a gente até louva isso, né? Estava falando mais cedo aqui que o pastor esteve conversando com a Rúbia numa pregação, falando que está no nosso coração. Hoje a gente cantou aquela Creio que Tu és a cura, e no meio daquela música fala nada é impossível para Ti. A gente cantou aqui um hino, né? Santo, 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 Deus onipotente. Não podemos ver Sua glória sem ter temor. Olha que Deus grandioso que a gente estava louvando aqui. Mas muitas vezes isso não reflete no coração do crente que está ali cantando, da pessoa que está ali cantando. Às vezes ele ainda não reconheceu o tamanho desse poder no seu íntimo. A gente vê isso quando pessoas que dizem conhecer a Cristo, mas no primeiro momento de dificuldade, de tribulação, elas se entregam àquilo. Não tem confiança que Deus pode resolver o problema, que Deus está no controle de tudo, que Deus está fazendo o que é bom e perfeito. Né? E a gente vê isso também quando a gente demonstra e a gente pensa que Deus não é capaz de salvar alguma vida. Essa é uma realidade. Jesus Cristo, ele é o libertador, salvador, que foi capaz de ir numa cruz, sofrer a ira de Deus. Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, e tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Esse é o Senhor a que servimos.
E às vezes isso não reflete no nosso coração. Esse é o poder de Cristo, um poder que, como vemos aqui na vida do gadareno, é forte o suficiente para trazer salvação à vida de qualquer pessoa que crê nele, independente de sua situação. A realidade daquele homem era uma realidade de total corrupção, gente. Quando Jesus pergunta àqueles demônios qual o seu nome, eles respondem legião. John MacArthur, comentando sobre essa passagem, ele fala que a legião romana era composta por cerca de 6.000 soldados naquele período. E quando usa a palavra legião aqui, é uma demonstração que deveria haver ali milhares de demônios dentro do corpo daquele homem. O povo daquela cidade já havia abandonado ele naquele cemitério. Eles não viam alternativa. Gente, eu falei aqui no culto anterior que eu gosto de ler a Bíblia e às vezes, principalmente os evangelhos de Cristo, eu acho isso fantástico. Me imaginar naquele lugar. Imagina a realidade daquele homem. Imagina aqui em Pouso Alegre, você vai lá no cemitério municipal de Pouso Alegre, e lá tem um homem que anda nu, se mutilando ali, completamente fora de si. Vocês olham para ele e conseguem imaginar aqui no banco da igreja? Vocês olham para ele e conseguem imaginar o que Cristo pode fazer na vida dele? Por isso que eu falo que a gente tem que confiar no poder de Jesus, de Cristo. Aqueles homens não viam alternativa para eles, entregaram ele aos mortos. Muitas vezes a gente faz isso também. A gente não reconhece o poder de Cristo, do Evangelho, e julgamos que certas pessoas têm solução e outras não, né? Talvez a gente guarde a pregação do Evangelho só para aquelas pessoas que a gente acha gente boa, boazinha, né? Para aquelas pessoas que a gente acha que é agradável o convívio. E isso é uma realidade que muitas vezes é vista dentro da igreja, né? Quantas vezes a gente recebe visitante? Hoje está uma bênção, que a gente está cheio de visitante aqui, né? Está muito bom e a gente louva a Deus por esse privilégio que o Senhor nos dá de ter vocês aqui na nossa igreja. Até tem um casal ali em cima, o Marcos e a Maria, conhecidos meus, pais de um amigo meu que está aqui hoje. E é muito bom isso. Mas quantas vezes talvez a igreja trata com parcialidade o visitante, de forma que recebe uns bem, mas outros não recebem da mesma forma. Talvez pensam que uns merecem toda a atenção, enquanto outros não. Outros não aparentam assim ser povo de Deus. Isso a gente vê também no evangelismo de rua. Às vezes a gente faz um movimento e tal, e sai aquela galera lá, todo mundo, a igreja, toda uniformizada, e vamos lá, vamos pregar o evangelho. E às vezes tem um grupo ali, um grupo de uns jovens com a roupa diferentona, fumando um cigarro ali e tal, e do lado dele tem um grupinho ali de idosos, né? Idoso geralmente é tão bonzinho, parece tão bonzinho, né? E aí você acaba partindo para aquele grupo de idosos e aqueles jovens ficam ali, sem ouvir a mensagem. Eu queria confessar até um pecado desse para os irmãos, e que eu falei aqui no culto de 5h30, eu acho que é um testemunho relevante, né? Quando a gente fez a primeira viagem missionária lá em Maria da Fé, que a gente foi lá na cidade, o pastor André, o missionário lá, e a gente fez aquele impacto, a gente saiu em duplas naquele dia, ou até saiu eu com o Wellington, e a gente saiu para pregar o evangelho. E eu cheguei numa situação que era muito parecida com essa. Era na praça, tinha 2 bancos, e um banco estava um senhor e no outro banco estava um jovem. E eu, naquela hora, passou isso na minha cabeça, eu confesso aos irmãos. Eu falei, eu vou pregar para esse senhor aqui, que parece mais tranquilo, né? Vai ouvir melhor. E a verdade é que eu sentei do lado do Senhor com a pulseirinha do plano de salvação e contando o plano de salvação. A realidade é que aquele senhor estava me ouvindo,
de maneira educada, mas eu via também que não estava muito interessado naquilo. E aquele jovem que estava lá no outro banco, ele já, no meio da minha palavra ali, quando eu cheguei lá na Pedrinha Branca, falando da restauração que Jesus pode fazer na vida, ele levantou do banco, e quando ele chegou para falar comigo, ele estava chorando já, e ele falou assim: essa mensagem que você está falando para ele, é a mensagem que eu preciso ouvir, e ninguém me fala. Aquele dia, eu me arrepio até hoje. Aquele dia eu arrepiei. E toda vez que eu falo, eu me arrepio. Porque quando ele falou, ninguém me fala, eu pensei o tanto de pessoas, o tanto de membros de igreja, o tanto de pessoas que passou com a Bíblia debaixo do braço, do lado daquele jovem. E não pregaram o evangelho para ele. Talvez não acharam ele digno de ouvir a mensagem do evangelho, não se importaram com aquele jovem. A realidade é que ele foi com a gente lá para a igreja depois, participou do culto, ele continuou indo um tempo na igreja. A última resposta que eu tive é que ele não continuou lá. Não sei se esse fruto vai terminar de florescer lá para frente, mas eu não sei também. Eu não sei se naquele dia Deus também não queria era falar comigo. Não queria era ensinar eu, né? Na verdade. A triste realidade é que muitas vezes a gente escolhe as pessoas em que devemos pregar. E infelizmente isso não deve ser uma realidade. Aquele dia Deus me ensinou que eu devo pregar o evangelho para todos, porque meu Deus é poderoso e suficiente para transformar a vida de qualquer pessoa. Eu queria contar aqui um relato bíblico que tem a ver com isso, que é lá no início da vida de Davi. A gente tem o Samuel indo ungir o novo rei de Israel, e ele sabe que está lá na casa de Jessé. Foi mandado lá para a casa de Jessé, e Samuel ele chega ali na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, e a realidade é que ele vê o irmão de Davi era vistoso, tinha aquela aparência de um grande rei para aquela nação, e logo Samuel vai naquele homem, já pensa que é ele, mas a realidade é que Deus surpreende ele ao direcionar Samuel para um homem franzino, pastor de ovelha, que era Davi. Você coloca aí para mim, Paulinha, 1 Samuel 16, 7. Samuel 16, 7 fala: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aos olhos dos homens, aquele endemoniado que estava nu e se cortando era um perdido e condenado à morte. Mas para Deus, aquele homem, aquele gadareno, aquele improvável, era uma ovelha perdida esperando o chamado do seu pastor. Devemos confiar no poder de salvação do nosso Senhor, pregar com ousadia e confiança a todas as pessoas, crendo que Ele é poderoso o suficiente para mudar qualquer vida. Por fim, a gente aprende também com Gadareno algo muito importante, que é os efeitos do encontro verdadeiro com Cristo na vida da pessoa. O primeiro efeito que a gente vê no Gadareno é a libertação e a transformação. Eu vou ler aqui Marcos 5:15. Marcos 5:15, a palavra de Deus fala o seguinte: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Eles se depararam com aquele homem que andava no cemitério, que se mutilava, que era violento, que não conseguia conviver com ninguém. E eles se depararam com um homem todo vestido, arrumado, conversando, totalmente diferente.
o impacto no povo foi até de temor, porque eles mesmos não podiam acreditar naquilo que aconteceu ali, naquilo que Cristo fez naquele lugar. O homem foi liberto das algemas do pecado e transformado. E eu acho que um versículo que resume bem o que aconteceu ali é 2 Coríntios 5,17, muito conhecido. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa é a realidade. Aquele passado daquele homem se foi. Tudo se fez novo. Aquele homem nasceu de novo, foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é grandioso. Aquele homem não é mais uma criatura perdida, mas é um filho do Deus Altíssimo, vivendo uma nova vida. Esse é o primeiro impacto que a gente vê ali na vida daquele homem. Como João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele homem conheceu a Cristo e foi libertado de todo o mal que cercava a sua vida. Um outro efeito, um outro impacto que Cristo causou na vida daquele homem, também causa em nós, é que a gente passa a impactar o mundo todo à nossa volta. Aquele homem, ao perceber tudo o que aconteceu, a primeira reação dele, o primeiro pedido dele, foi o desejo de ir embora na companhia de Jesus. A gente vê que o desejo dele era embarcar ali e ir embora com Jesus e seus discípulos, deixar para trás aquele povo e ir embora. Um desejo tanto quanto egoísta e que às vezes está no coração de muitos frequentadores de igreja, de muitos membros de igreja por aí. O pastor Paulo, ele costuma brincar que muitas pessoas acham que ser cristão é vir na igreja e cantar que Jesus é lindo, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que acham que ser cristão é agora me isolar do mundo, deixar o mundo lá fora do jeito que está, ficar cercado só da minha galera aqui, minha panela crente, ficar de boa, vim aqui louvar a Deus e tal, e acabou. Mas isso é um tanto quanto egoísta. A verdade é que Jesus, ele rejeita esse pedido do gadareno. E ele fala, não, você não vai com a gente. Vá agora para a sua casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Isso está lá em Marcos 5,19. O desejo deste homem foi rejeitado por Cristo. A missão de Cristo para ele era outra, e a missão de Cristo para o crente é outra. Pode ser que essas coisas façam parte, é importante a gente ter comunhão com o povo de Deus, é importante, faz parte. Faz parte eu vir à igreja e louvar a Deus, faz parte. Mas não é só isso. O que Cristo faz com aquele homem é dar a missão, aquela missão que também nos foi dada na grande comissão, de impactar todas as pessoas, de pregar o evangelho, de fazer discípulos. Jesus falou para aquele homem, você teve a vida transformada, vai lá agora, anuncia meu nome para aqueles que ainda não me conhecem. E esse homem, então, ele foi anunciando Jesus e o que Jesus fez na vida dele, testemunhando sobre tudo isso. E a Bíblia diz para a gente que todos daquela região ficavam admirados. Muitos daquela região deveriam saber da história daquele gadareno, daquele pecador. E agora ele estava ali pregando, apresentando uma novidade de vida, apresentando Cristo. Nós, como crentes, temos essa missão de testemunhar lá fora. E testemunhar não é só falar o evangelho e pregar o evangelho, isso faz parte, faz. Só que testemunhar, como
o pastor Paulo tem falado é mostrar as evidências da nossa conversão. O que esse homem fez foi mostrar isso. Ele mostrou, olha o que esse homem, olha o que Cristo, olha o que Deus fez na minha vida. E todos se admiravam e eram impactados por este testemunho. Aquele homem se tornou então um agente de Deus para a transformação de vidas. Portanto, nós, igreja, nós somos libertos das algemas do mal, da escravidão do pecado, para glorificar e proclamar o nome do nosso poderoso Senhor, Libertador, Salvador Jesus Cristo em todo o mundo. Essa é a proposta de Deus para nós. Essa é a proposta de Deus para a igreja. Você teve um encontro verdadeiro com Cristo, então vá lá agora. Testemunhe, compartilhe, pregue a palavra, pegue a sua cruz e viva o Evangelho. Para concluir, eu queria pôr então 3 tópicos aqui para a gente guardar dessa mensagem. O primeiro tópico que a gente pode guardar é que a realidade do mundo é que o mundo está corrompido e que todas as pessoas, todas sem exceção, necessitam do único remédio que é efetivo para curar todo o mal, que é Jesus Cristo. Políticas públicas, ONG, ciência, pode aliviar algum mal? Pode. Mas a única solução que vai lá na causa de todo mal, de todo problema, está aqui na Bíblia, é o Evangelho. E está nas mãos da igreja a proclamação disso. Segundo ponto, a gente deve confiar no poder do Evangelho. Servimos a um Deus que pode restaurar vidas, mesmo aquelas que parecem impossíveis para nós. Vamos pregar então a todos que estão ao nosso alcance, independente da sua condição atual. Você é convertido? Prega o Evangelho para todas as pessoas. Para aquele que é seu amigo e é amigável para receber a mensagem, até aquele que é inimigo e que talvez não seja tão amigável. Testemunhe, pregue, viva uma vida de evangelização. Você ainda não aceitou a Cristo na sua vida, você que está na nossa live, ou você que está aqui presente. Não sinta no seu coração que não há solução para a sua vida, porque há solução. E a solução é em Cristo, a gente vê aqui. Ele é capaz de restaurar qualquer vida, de regenerar qualquer pessoa e de dar a maior bênção que podemos ter, que é a salvação por meio da fé. Terceiro ponto, nós que somos salvos, a gente é salvo para resgatar. Como o pastor Paulo tem falado, o cristianismo não é uma religião de manutenção. Não é um lugar para a religião, o cristianismo não é uma religião para eu ter um lugar agradável para ir no final de semana. Um lugar onde eu vou encontrar bastante amigo e gente boa. Não é um lugar bacana para eu criar os meus filhos. O cristianismo não é uma religião de manutenção. Pode até ser que Cristo proporcione isso na nossa vida. Mas a verdade é que o cristianismo é uma religião de resgate. Devemos ser instrumentos de Deus na evangelização e no discipulado dos visitantes da nossa igreja, daqueles que estão chegando na nossa igreja, dos nossos amigos ao nosso redor, familiares, desconhecidos que Deus às vezes coloca num banco de ônibus do nosso lado, e até mesmo dos nossos inimigos. Que a gente possa dia após dia ser instrumento do Senhor nessa cidade. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração e eu gostaria de pedir para a igreja abaixar suas cabeças, vocês que estão na live também, que vocês fiquem em reverência ao nosso Senhor e vamos orar pedindo a Ele isso, um coração evangelístico, discipulador, proclamador do Evangelho. Soberano Deus, querido Pai,
Senhor, como é grandioso poder ler e entender e apreciar a grandiosidade da Tua obra revelada aqui na Bíblia, ó Pai. Como é grandioso olhar o que o Senhor fez na vida desse gadareno, ó Pai. Um homem que estava ali largado e que o Senhor trouxe restauração, salvação a ele, ó Pai. Neste momento, a Tua igreja clama, Senhor. Clama para que o Senhor coloque em nosso coração essa consciência do tamanho do poder dessa mensagem, ó Pai. Que a gente tenha convicção, ousadia para pregar o Evangelho a todas as pessoas, ó Pai. Sabendo que nenhuma vida não pode ser restaurada por Ti, ó Pai. Neste momento eu peço ao Senhor que o Senhor coloque em nosso coração um coração evangelístico, um coração discipulador, um coração que cumpre a Tua vontade, ó Pai. Porque o evangelismo e o discipulado nada mais é do que uma ordem Tua para a Tua igreja. Nesse momento eu peço a Ti para que o Senhor coloque em nosso coração esse anseio de salvar almas, de pregar o Evangelho, de ser instrumento Seu, ó Pai. Que o Senhor esteja usando esta igreja, a primeira igreja batista aqui em Pouso Alegre, as demais igrejas também, ó Pai, que o Senhor esteja usando o Teu povo para transformar a realidade de cidades, de países, ó Pai. Ah, Pai, como poderia ser diferente a nossa cidade se fôssemos mais ousados, se fôssemos corajosos, como deveríamos ser, ó Pai, confiantes no Teu agir, ó Pai. Poderíamos fazer muito mais a diferença, Pai. Então nesse momento eu clamo a Ti que o Senhor tenha misericórdia e perdoe as nossas falhas quando não pregamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e transforme também a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo continue a boa obra em nós, para que a gente seja instrumentos poderosos em Tuas mãos, ó Pai. Eu coloco em Tuas mãos a vida de cada membro dessa igreja, a vida dos nossos líderes, ó Pai, a vida do nosso pastor. Coloco em Tuas mãos a minha vida, Pai. Nos use, nos coloque esse coração que ama a Tua mensagem e tem ciência da necessidade de Cristo na humanidade, Pai. É essa oração que eu faço no nome santo do Teu amado Filho, aquele que nos salvou e que fez uma grandiosa obra aqui na terra e ainda faz, Jesus Cristo. Amém.